O TP2 da disciplina de Hidrologia do professor Eduardo Mara Mediondo foi realizado pelos alunos Caio Augusto Carvalho Bastos e Ettore Iacobucci. Para a realização do trabalho, foram sorteadas 5 barragens espalhadas pelo território brasileiro. O objetivo do trabalho seria avaliar aspectos da hidrologia das barragens selecionadas. Para tal, foram selecionadas as barragens Barramento 4, na cidade de Araras, estado de São Paulo, Pedra Fina, em Bom Jardim, Pernambuco, PCH Ilha da Luz, em Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo, São Pedro, em Juiz de Fora e, finalmente, Barra Nova, em Iati, Pernambuco. Apresentamos a seguir, com imagens obtidas via Google Earth Pro, as imagens de satélite das respectivas barragens selecionadas para a realização do trabalho. Para a primeira questão, utilizamos os links de apoio disponibilizados para a elaboração desse TP2 para encontrar a precipitação e evapotranspiração média anual para as regiões da barragem. Utilizando esses valores encontrados via análise de dados, foi possível realizar o cálculo da evaporação, do consumo doméstico, do Q ecológico e da evapotranspiração, desconsiderando o consumo doméstico, para 5 regiões das barragens disponibilizadas para a elaboração desse TP2. Para a elaboração da questão 2, analisamos 6 distintos cenários para verificar a variação na evaporação, no consumo doméstico, no Q ecológico e na evapotranspiração, desconsiderando o consumo doméstico. Em 4 desses cenários, alteramos a precipitação e a evapotranspiração, aumentando em alguns casos e diminuindo em outros. Nos outros 2 cenários, variamos a vazão, também aumentando em um cenário e diminuindo em outro. O comportamento de cada variável está apresentado na tabela. Podemos observar que tanto a evaporação como o consumo doméstico, como o Q ecológico, apresentam o mesmo comportamento nos 4 primeiros cenários. Já a evapotranspiração, desconsiderando o Q ecológico, tem um comportamento diferente das outras 3 variáveis. Ela aumenta quando a evapotranspiração normal aumenta e ela diminui quando a evapotranspiração normal diminui. Já analisando a variação de vazão, podemos observar que a evaporação, o consumo doméstico e a evapotranspiração, desconsiderando o consumo doméstico, apresentam o mesmo comportamento. Elas aumentam quando a vazão diminui e elas diminuem quando a vazão aumenta. O contrário ocorre com o Q ecológico, que quando a vazão aumenta, ele aumenta, quando a vazão diminui, ele diminui. Na questão 3, analisamos o consumo de água durante a pandemia da Covid-19. Todos os locais analisados apresentaram um aumento no consumo, porém, em algumas cidades, esse aumento foi maior. Na cidade de São Paulo, por exemplo, esse aumento foi de 5%. Já no interior do estado, na cidade de Catanduva, foi de 21%. No sul, os estados do Paraná e Santa Catarina apresentaram um aumento de 11%. Já na nossa cidade, São Carlos, o consumo apresentou um aumento de 35 milhões de litros durante a pandemia. Esse aumento no consumo se deu em decorrência do maior número de pessoas dentro de casa, consequentemente aumentando o consumo de água com alimentação e higiene pessoal. Além disso, temos também que considerar o aumento no gasto de água com a higienização, tanto de locais públicos, como hospitais, como de locais privados, como supermercado. Para a realização da quarta questão, nos foi solicitado analisar as diferenças observadas nos comportamentos de consumo de água durante o período da pandemia de Covid-19, em uma cidade próxima à cidade de São Carlos. Para tal, utilizamos como base o artigo científico destacado em vermelho, o qual foi desenvolvido por diversos pesquisadores. Entre eles se destaca Eduardo Maramedion, o professor que leciona a matéria. Observando a base de dados, podemos concluir que Guariba era a cidade mais próxima de São Carlos, portanto foi a escolhida. Observando os gráficos apresentados à esquerda, podemos notar que houve uma queda de 18,59% no uso comercial e um aumento médio de 6,23% do uso residencial de águas no estado de São Paulo, como um todo. Além disso, pudemos observar um aumento médio de 10 litros por pessoa por dia na cidade de Guariba, que é um valor considerável. Para a quinta questão, notamos que a diminuição da precipitação média anual, combinada com o aumento da evapotranspiração total, ocasiona uma queda de vazão. Isso pode ser observado ao percebermos que seria retirado uma quantidade maior de água do que aquela que está presente na bacia e pode ser regenerada, ou seja, ocorre uma situação de
Estresse hídrico, problema muito comum no território brasileiro. Para a sexta e última questão, podemos concluir algo similar à questão anterior, visto que a situação é muito simples, apenas sendo adicionada a variável de consumo durante o período pandêmico. Desse modo, combinando os fatores de diminuição de precipitação média anual, o aumento da evapotranspiração e da demanda de água por Covid, podemos relacionar novamente a situação com o estresse hídrico, ou seja, a retirada da bacia, ou seja, o uso da água da bacia estaria sendo maior que a disponibilidade que ela possui. Novamente, caindo no conceito de estresse hídrico. Abordada todas as questões, terminamos aqui a apresentação do nosso TP2. Conforme apresentado no início do vídeo, esse trabalho foi elaborado por Caio Augusto Carvalho Bastos e por Héctor Iacobucci.